Nesse momento, então, nós vamos levar nosso pensamento a Deus e vamos agradecer. Agradecer por esse dia que nós tivemos. Agradecer, Senhor, por sermos seres perfeitos. Agradecer por estarmos aqui, nessa reencarnação, na luta do nosso próprio aprendizagem, do nosso próprio reabilitação, da nossa reforma que nós precisamos tanto. Que nós consigamos despertar dentro de nós o ânimo e a coragem para conseguir ver e rever os nossos erros e não errar mais. Que nós possamos conseguir o acerto do nosso dia a dia. Que assim seja. Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Casa do Caminho. Preparados para saírem daqui melhores do que chegaram? Vamos nessa. Depois do despertar. Esse tema, na verdade, eu comecei a construir essa palestra no Evangelho no Lar, lá em casa. Até o Gustavo estava lá. A partir da lição 77 do livro Bilhetes Fraternais. Chama-se Dicionário Diferente. Depois, ao longo da palestra, eu vou até trazer trechos desta lição para nós entendermos todo o contexto, a dimensão dessa palestra. Mas antes de tudo, eu queria começar com uma recordação de cada um de nós. Eu tenho certeza que essa recordação é comum entre nós todos aqui. Houve um tempo, em algum momento da nossa vida, feliz ou triste, um momento de aflição ou de extrema alegria, na adolescência, na infância, ou até na fase adulta mesmo, aonde a voz do alto se fez mais forte em nossos corações. A voz do Cristo que ressoou ainda mais forte sobre a nossa existência. Um momento decisivo, às vezes curto, singular. Muitos de nós deixamos esse momento passar para frente. Depois eu penso nisso. Mas em comum, nós todos despertamos para verdades sublimes. Em algum momento da nossa existência, ser como era não fazia mais ser suficiente. Em algum momento ali da nossa existência, o jeito e a maneira como pensávamos não era mais aquilo que a gente almejava para o futuro. E nesse momento de profunda reflexão, despertamos para algo muito maior. Nós, espíritas, carregamos uma responsabilidade muito forte, que é a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Em algum momento da nossa existência, nós nos questionamos profundamente. Por que eu estou aqui? Para onde é que eu vou depois daqui? E o que eu tenho que fazer aqui? Fomos Kardec, em algum momento da nossa existência. A nossa conversa não é especificamente sobre esse momento, mas depois desse momento. A nossa conversa vai se iniciar logo após essa decisão que nós tomamos enquanto espíritas. A verdade não é absoluta aqui, nesta religião, mas parte da verdade está aqui. E nós estudamos diariamente estas verdades. O despertar da alma para a próxima vida,
a reencarnação do corpo sob penas de provas e expiações, a pluralidade das existências. E acima de tudo, nós estamos tentando imitar ou caminhar junto com aquilo que Cristo trouxe na Terra. Lemos, relemos, refletimos, preparamos palestras, explanamos. O nosso pensamento se refaz dentro da ideia que nos propusemos depois do despertar. De fato, nenhuma alma aqui nesse salão foi igual após as verdades dispostas pelos nossos amigos maiores. Ninguém aqui nesse salão foi a mesma pessoa, ou pensou da mesma forma, ou cometeu o mesmo erro achando estar certo. Por menor que seja o nosso esforço, ainda assim, o espírita reflete intimamente sobre aquilo que comete de equívoco diante das verdades dispostas. E então a gente segue essa tarefa de entender a responsabilidade profunda, o caminho lá na frente, depois do despertar. E a gente pode começar falando sobre as responsabilidades nos momentos de perturbação. A gente vai lá na Revista Espírita, num discurso, numa entrevista, na verdade, a Mozart. O espírito Mozart, depois do desencarne, ele habita o planeta pertinente ao seu padrão vibratório. Aonde que ele mora? Júpiter. E lá em Júpiter, ele traz essas informações da conexão que ele, Mozart, num planeta feliz, qual é a experiência que ele tem de conexão com Deus. E isso dá início ao nosso pensamento lá na frente. E é mais ou menos assim. Em um dado momento dessa entrevista, que é gigantesca, é perguntado a Mozart o seguinte: o que significa melodia? Para quem não sabe quem é Mozart, é aquele músico maravilhoso que, Nossa Senhora, né, gente? Quem já ouviu a Ave Maria de Mozart? Meu Deus! Nessa mesma entrevista ele cita que a Ave Maria que ele compôs aqui na Terra é uma parte opaca do que significa a Ave Maria lá em Júpiter. E a gente ouve a Ave Maria aqui e falta ir para Júpiter, de tanta emoção. Então, imaginem só a dimensão. Mas aí a questão é a seguinte, é perguntado para ele, o que é melodia? E ele responde assim: para ti, muitas vezes é uma lembrança da vida passada. Teu espírito recorda aquilo que entreveu um mundo melhor. No planeta em que habito, Júpiter, a melodia é em toda parte. No murmúrio da água, no crepitar das folhas, no canto do vento. As flores sussurram e cantam. Tudo torna os sons melodiosos. E aí ele dá um recado para cada um de nós. Sê bom. Conquista esse planeta por tuas virtudes. Bem escolhestes, cantando a Deus. A música religiosa vos pode inspirar o desejo de ver esse mundo. Auxilia a elevação da alma. E como eu gostaria que vós vesses esse mundo e como ele é tão feliz. Todos somos caridosos aqui. Tudo ali é belo. E a natureza é tão admirável. Tudo nos inspira o desejo de estar com Deus. Coragem, coragem. Sou eu mesmo, aqui que me encontro e desfruto do poder de vos dizer o que experimentamos.
possa eu vos inspirar bastante o amor ao bem para vos tornardes dignos desta recompensa, que nada é ao lado de outras a que aspiro. Para mim, essa fala de Mozart remete a todo esse momento de despertar nosso, de profunda conexão com Deus. Nos coloquemos agora em mente, no momento decisivo da nossa vida, onde a gente falou para a gente mesmo, não dá para ser assim mais. É preciso mudar. Senhor, me ajuda, me traz força, me esclarece sobre mim mesmo. Como é que eu faço para seguir adiante, à frente? Eu falo com essas palavras, mas nós falamos em diversas outras formas de expressar essa mesma verdade, essa vontade de enterrar o homem velho e fazer nascer o homem novo. E aí Mozart nos dá um recado: coragem, vençam esse mundo, porque a recompensa é certa. Eu moro num planeta que eu não preciso pisar no chão, eu volito. Deus fala com a gente aqui em Júpiter, em todos os lugares. As flores cantam a melodia de Deus para mim. O vento sussurra a voz de Deus no meu ouvido. Tudo aqui inspira Deus e a vontade de estar com Ele é maior. Agora volta para cá. Para agora. Quantas vezes a gente tem essa vontade imensa de ficar perto de Deus? Esqueça o contexto. Às vezes é por dor. Às vezes é porque não aguenta mais a dor. Às vezes é porque você está cansado. Trabalhei o dia inteiro, eu quero ir passear amanhã que é domingo. Então eu vou para a natureza, para me reconectar comigo mesmo. Esse sentimento, esse ponto de partida, esse despertar de querer estar perto de Deus, que é você mesmo. É nesse primeiro pontinho que a vida se faz vida de verdade, que começa-se aí viver o despertar. Estar com Deus é querer estar com Ele o tempo todo. Estar nele é vivenciar profundamente a experiência de um dever cumprido e usufruir da felicidade que é eterna. Pode ser por 1 minuto, por 5 minutos. Mas quando estamos bem próximos de Deus, é um momento eterno. O que apaga isso tudo? Senão o nosso egoísmo, a nossa ambição. O que apaga o nosso próprio despertar? O espírita, depois que desperta, ele segue uma vida feliz depois disso, né? Não tem problema nenhum mais. Acaba depois do despertar, todo aquele sofrimento vai embora. Aí é só felicidade para o espírita. Ele segue feliz, quase que volitando como Mozart. E não é assim. E por que não é assim? Porque nós construímos um despertar num castelo de areia. E aí o vento sopra e ele se desfaz. E corre o espírita construir o castelo de novo. E quando ele vê o castelo pronto, ele vê que é de areia de novo. E ele fica a vida inteira assim. Mas aí o convite aqui não é esse, construir um castelo de areia. Não. É conhecer um dicionário diferente. Lembra da lição 77? Então vamos lá. O dicionário diferente. Primeiro começa com uma falinha de Emmanuel, que diz o seguinte: continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. Pronto. Emmanuel já começa dizendo o seguinte: meus amigos, continuidade. Trabalha. O negócio não está bom? Trabalha.
tá aí com um monte de caraminhola na cabeça, trabalha. Porque você só vai encontrar o dicionário diferente no trabalho. Fora do trabalho, Kardec podia reformular, né? Fora do trabalho não há salvação. Trabalhe no bem, né? E aí ele fala que aquele que desperta para as verdades espirituais, para o contato com esse dicionário diferente, algumas palavras se apresentam com um novo significado. Agora a gente muda a visão da vida por completo. É o seguinte, anotemos. Diz os Espíritos. Amor. Sentimento que liberta do egoísmo. Anota. Brandura. Atitude de paz em relação ao próximo. A gente já sabe, brandura. Você já ouviu aquela frase? Você precisa ser brando e pacífico. Mas aí a gente fica, mas o que é ser brando? Parece um instrumento, né? Vou tocar brando. Atitude de paz em relação ao próximo. Aí vem Chorão, né? Do Charlie Brown. Quando a gente está em paz, não quer guerra com ninguém. Né? Caridade, doação de si mesmo. Que nós vamos falar lá na frente. E aí a gente vai sair daqui tinindo. Deus, foco de amor e de justiça. Não há amor maior do que de Deus sobre nós. E não há justiça maior do que as leis dele. A justiça de Deus é divina e não foge ninguém dela. Né? Emoção. Essa é legal. Força da alma que reclama disciplina. Aí a gente vai para o TikTok, porque a vida tá chata. Aí a gente vai para o YouTube, porque a vida tá chata. A gente vai buscando emoções, né? Eu quero ver isso aqui porque vai me trazer uma onda de oxitocina que lá na frente a gente vai entender. E aí a gente fica nessa, de querer ter as emoções. E a visão desses espíritos, porque tem uma outra entrevista também, que é... Não vou me lembrar lá na frente. Que significa o seguinte, que nós ainda somos muito crianças enquanto controle das emoções e dos sentimentos. A gente experimenta as emoções, mas não sabe nem por que está sentindo, nem para onde que ela vai. E aí a emoção aqui é descrita o seguinte, força da alma que reclama disciplina. Nós estamos numa fase da existência que a gente precisa ter disciplina. Senti isso aqui. Eu preciso me controlar para essa euforia que eu estou sentindo não afetar o meu organismo. Não é isso que os psicólogos trazem para os nossos distúrbios? Controla suas emoções, toma esse remedinho aqui que vai diminuir esse nível de emoção e vai aumentar isso aqui, e aqui, e aqui. Então, a gente tem um instrumento dentro do Espiritismo que é a disciplina, como o Chico trouxe para a gente. Disciplina nas atitudes diárias. Essa disciplina monta e remonta as nossas emoções. Justo num caminho que a gente mesmo está querendo trilhar. Por aí. Felicidade, sensação duradoura proporcionada pelo cumprimento do dever. Sensação duradoura promovida pelo cumprimento do dever. É o que os espíritos lá em Júpiter sentem o tempo inteiro. Ela é duradoura. Mas é porque cumpriu o dever. Trabalhou, se disciplinou, a felicidade é certa. E é um sentimento duradouro. Você já reparou que quando a gente se doa sem esperar nada e tal, quando as coisas acontecem de verdade, que sai do nosso coração, um negócio duro o dia inteiro, o povo vem te xinga e você está lá, rindo com as coisas. Não deu certo no trabalho. Por essa eu consigo passar. A gente se acha o mais forte do mundo, né? Quase um ser crístico. Isso aí eu passo tranquilo. E a gente não se dá conta de que é um cumprimento do dever. E a consequência disso é esse sentimento de felicidade. Fraternidade, sentimento que consagra mesmo aqueles que ainda não se podem amar. Né? Recusa comentários. Grandeza, superioridade adquirida pelos serviços prestados à causa do bem. Tudo gira em torno do bem. Quer ser grande? Então se envolve lá no meio de um bando de trabalhador da luz, né? Vai fazer a caridade ali no meio, mesmo que mecanicamente, mesmo sem entender nada, mas fique nesse meio, não saia desse meio. Regra da vida, não saia desse meio.
vai vir outros ceifadores, como diz a Marta de Medeiros, a grande médium que está em foco aí na atualidade, né? E aí ela nos diz, são 3 ceifadores. Primeiro foi a pandemia, faltam 2. Então, gente, vamos nos preparar para o que vier. Nem acabou o primeiro e nós já entramos numa guerra. Então, a gente tem que estar preparado. E como que a gente se prepara? Fica no meio de um monte de gente que está trabalhando bem. Não sai desse meio. Fica ali. Você já despertou para essa verdade. Agora só fica no meio. Trabalha, se esforça. E a partir disso, o resultado chega, né? Homem, espírito encarnado que elege a dignidade como roteiro de vida. Jovem, aquele que se sente impulsionado pelo ideal de servir. Nós, no caso, somos bem jovens, né? Que a gente está impulsionado pelo sentimento de servir, nos foi despertado algo dentro do nosso coração, que é o tema da nossa palestra, e aí a partir disso daí, o trabalho começa. Liberdade, situação de desapego aos apelos inferiores do homem carnal. Sai da matéria, desapega da matéria. Você quer liberdade? Prisão não é 4 paredes e uma grade, porque Nelson Mandela ficou preso. E um dos maiores poemas de Nelson Mandela de liberdade foi dentro da prisão. Prisão física. Porque a prisão mental não existia em Nelson Mandela. Aí o homem sai libertado. Porque a prisão é mental, não é corporal. Mulher. Fonte primeira a jorrar a água viva do Evangelho, aqueles que iniciam uma nova existência na Terra. Eu acho isso fantástico, né? Porque quem dá a oportunidade de alguém vir aqui para evoluir, tem muito mérito. Aí é mérito demais, né? Por isso que Deus foi impregnado na mulher em si, né? Fonte primeira a jorrar a água viva do Evangelho. A gente vai falar mais à frente sobre isso, que é muito interessante. Oportunidade, desafio para novas conquistas espirituais. Quando você recebe a oportunidade de trabalhar, junto com ela vem um combo, que é o desafio. Porque você tem grande possibilidade de errar no meio do caminho. Né? Nós espíritas, a gente recebe, eu acho, todas essas informações claras como o sol, porque a nossa chance de se desviar do trabalho é grande. Então a gente recebe a oportunidade de entregar cestas todo mês. No segundo mês você já fica meio assim, no terceiro mês você nem vai. E aí a oportunidade traz o desafio, né? Prisão, confinamento do espírito culpado dentro de si. Né? Então a prisão está dentro de nós mesmos. Querer, ação da vontade do bem. Isso aqui é o universo inteiro, está nessa frase. Né? E aí a gente se fez matéria por quê? Por vontade. Qual é a maior força que o ser humano tem? O ser humano e todos os seres da eternidade. Inclusive Jesus. Qual a maior força? A vontade. Por que ele era bom? Porque ele quis. Por que a gente não é bom? Porque a gente não quer. A gente fala que quer, mas querer de fato. Quando a gente quer, e o querer envolve um estudo de tudo, envolve uma evolução inteira, porque só para chegar a esse ponto de ter a ação da vontade no bem, é muito esforço envolvido. Tem uma lição do Fonte Viva não, Caminho, Verdade e Vida, que a última frase é o seguinte: vários cristãos querem acordar, vivenciar essa verdade, mas aguardam esse despertar nas almofadas luxuosas do pequeno esforço. Para mim essa frase me marcou profundamente, porque eu também estou aguardando nas minhas almofadas luxuosas do pequeno esforço. A gente dá um passinho e fala, uai, cadê? E agora? Cadê a felicidade abundante? Né? E aí quando a gente vê, está num grande problema. Porque a vontade aqui, ó, bem pequenininho. Roteiro, plano de luz estabelecido pelo Evangelho. Sofrimento, porta de entrada para a autolibertação das imperfeições da alma. Uma palestra, né, que a gente já ouviu sobre o sofrimento e a dor. Tribunal, recinto da consciência onde nos julgamos pelos erros cometidos. Hoje, conversando com o Toninho, quem conhece o Toninho sabe, né? Dá uma saudade, eu estava ouvindo o Toninho lá e eu falei, eu vou ligar pro Toninho agora.
E aí, junto com a ligação, ele me traz uma informação, porque o Toninho ele só traz informações. Aí ele falou assim: Luiz, eu não gosto da palavra erro. Eu gosto da palavra equívoco. Porque a gente comete, a gente não erra de falar. O erro traz culpa, né? Ah, eu estou cansado de errar. Não, eu estou cansado de me equivocar. Às vezes, quando eu errei, é porque eu achava que estava certo. Muitas vezes a gente erra achando que estava certo, era o que a gente dava conta de fazer. Só que a gente entende depois disso que a gente não estava errado, a gente estava equivocado. A gente achou que aquilo ali era o melhor para a gente. E não era. Então a gente tem que revestir isso de um sentimento de esperança e não converter um sentimento de culpa. Valor. Atestado de perseverança nos ideais desposados. E uma palavra que eu aprendi hoje, que eu não conhecia, que é zenite. Objetivo sublime do aperfeiçoamento espiritual. Os astrônomos utilizam essa palavra para dimensionar algo que está acima. Então o Sol, ele, em algumas regiões do planeta, ele atinge um pico que ele fica acima de todas as coisas terrenas. Ele atingiu um pico zenital. Ou seja, o zenite é o pico mais alto. Se eu estiver errado, alguém me corrija, mas eu acredito que é exatamente isso. E aí, aí depois eu li de novo, e aí eu entendi. Olha só, objetivo sublime do aperfeiçoamento espiritual. O topo. Qual que é o objetivo nosso? Chegar a uma evolução sublime, lá na frente, um ser angelical. Esse dicionário diferente é o dicionário da evolução. É preciso compreendê-lo e exercitá-lo se quiseres adquirir fluência no idioma da luz, que afasta toda a sombra. Como bem diz minha amiga Juliana, a luz, trabalhar no bem, exige estratégia. E como bem disse os Espíritos, essa tarefa tem idioma, tem característica, tem uma própria vida. Trabalhar na luz, a luz em si, requer estudo, esforço, uma caminhada para isso. E nós estamos aqui exatamente para isso. Despertamos para uma verdade. E agora é o momento de entender o idioma da luz. O que a luz quer com a gente? Por que queremos tanto eliminar as nossas sombras do passado? Aí está o ponto. Porque não é um despertar. É um despertar todos os dias. Todos os dias a gente acorda para novas verdades. E aí, eu vou trazer agora para vocês duas histórias. Um ensinamento e um exercício para casa. Nós vamos começar, esses dias eu estava vendo um podcast. Nesse podcast tinha um rapaz que contava uma história que ouviu em outro podcast. Enfim, para não embaralhar o cérebro humano, a história é a seguinte. Conta-se a história de um rapaz que era cantor. E esse rapaz, ele estava nos Estados Unidos, e aí ele estava na fila do Starbucks, no drive-thru. Ele pensou ali, naquele momento, passar no drive-thru para tomar um café. E na fila do drive-thru, ele chegou no ponto de pegar o pedido dele com a atendente, e ele teve uma ideia. Eu vou pagar um café para a pessoa que está atrás de mim. Aí ele vira para a atendente e fala o seguinte: atendente, você cobra o meu café e paga um café para a mulher aqui atrás e diz para ela que ela é amada. Pega o carro e sai. Aí ele contando para esse entrevistador do podcast, ele diz: rapaz, naquela hora eu tive um momento, me subiu uma adrenalina que eu fiquei com aquele sentimento. E aí ele explica o que significa esse sentimento. Pesquisadores descobriram que quando o ser humano faz uma atividade, um serviço desinteressado, ou seja, sem querer receber nada em troca, é liberado uma carga gigantesca de ocitocina no organismo. Para quem não conhece o hormônio da ocitocina, é o mesmo hormônio que a mulher libera na hora do parto.
Por que ela se apaixona instantaneamente pelo feto, pelo bebê? Porque existe uma carga gigantesca de ocitocina naquele momento de dor. Como é que você pensa em amor ali? No momento de dor. Porque há uma descarga imensa de ocitocina. E aí eles descobriram que então, todo aquele que faz um serviço desinteressado, sem querer receber nada em troca, recebe uma carga de ocitocina. Mas os pesquisadores descobriram além. Eles descobriram também que quem recebe o ato também recebe uma carga de ocitocina. E eles foram além. Eles descobriram que quem assiste o ato também recebe uma carga de ocitocina. Então, naquele momento, ele recebeu uma carga de ocitocina. A menina que recebeu o café, uma carga de ocitocina. A atendente, uma carga de ocitocina. E quem recebeu mais dos três? Ele que doou. Agora uma outra história. Tem uma coisa da ocitocina para você lembrar. Ela é que libera o leite materno. Olha então aí. A questão da liberação do leite ela é feita por ocitocina. Eita ferro. É muito maior do que a gente imagina. Ei, Paulão. Pra você lembrar mais Tá um. vendo? Mais um dado. Quando a mulher não está tendo dificuldade de amamentar, a primeira medicação é a ocitocina. A ocitocina. Tá vendo? O estímulo à vida, né, gente? Vida. Mas aí... Doação, né? É o que vai manter aquela... Meu Deus. Enfim. E agora eu trago uma outra história para vocês. Olhem só. Prestem muita atenção nessa história. Esse mesmo rapaz, ele perdeu a mãe dele muito jovem. Ele era muito jovem quando perdeu a mãe. E em viagem, ele foi fazer uma viagem, ia contar, e ele estava hospedado em um hotel. Então ele desceu até o restaurante desse hotel e resolveu tomar um café. Quando ele ia adentrando o restaurante do hotel, entraram junto com ele 3 mulheres. E naquele momento, ele sentiu uma vontade imensa de tomar um café com a mãe dele. Aquelas mulheres lembraram a mãe dele. E ele sentiu uma vontade imensa de tomar um café com a mãe. Sentiu uma saudade que apertou o coração dele. Ele foi, sentou no balcão, elas sentaram numa mesa próxima. E aí esse rapaz pensou o seguinte, veio um pensamento. Um pensamento ou um mentor? Vamos ver quem adivinha. Veio e fez assim, sua mãe morreu, mas elas estão vivas. Paga um café para elas. Ele ficou pensando, ficou meio acanhado. Será que eu vou lá? Mas ele mesmo meio tímido, levantou, pegou o café, foi lá. E aí ele começou a conversar com aquelas mulheres. Falou assim, ó, minhas senhoras, minhas queridas, é o seguinte, há 10 anos atrás eu perdi minha mãe. E quando eu vi vocês 3 entrando, eu lembrei muito de minha mãe. E me deu uma vontade muito grande de tomar um café com ela. Como eu não posso tomar um café com ela, eu posso pagar um café para vocês? Uma das mulheres levantou, deu a volta na mesa, pegou nas mãos dele, olhou bem no fundo do olho dele e disse o seguinte, meu amigo, meu filho morreu semana passada e ele tem a mesma idade que você. Os dois se abraçaram e choraram juntos ali. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês estão sentindo agora? Uma descarga de ocitocina. Tá todo mundo ocitocinado aqui nesse momento. Por quê? Por que a gente recebe essa descarga de ocitocina? Porque nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para servir. Você quer melhorar a sua depressão? Sua angústia? Serve. Vai servir. Vai afagar um coração. Vai pagar um café para alguém. Quer melhorar todas as dores? Descarrega ocitocina o dia inteiro em você. Homens, como diz Paulão, vai produzir leite. Não é? E agora eu trago uma lição do nosso Mestre Jesus, que diz o seguinte, melhor dar do que receber. Em uma pequena frase, ele explica o significado da ocitocina, o efeito da ocitocina.
e qual é o caminho que a ocitocina vai fazer no seu organismo. Porque quem doa recebe mais. E aí, eu vendo uma palestra da nossa querida Marta de Medeiros, né? E ela trouxe um dado que me preocupa ainda, que continua me preocupando. E aí eu ouvi esse dado e eu falei assim, não, nós vamos fazer um exercício. Eu vou montar esse exercício aqui. E eu fiz esse exercício hoje à tarde, nós vamos fazer aqui agora. O dado é o seguinte, pela OMS, Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no planeta Terra. A cada 40 segundos. Então agora nós vamos fazer um exercício. Nós vamos contar até 40. E aí nós vamos fazer uma prece. E aí depois eu explico por quê. Beleza? Vamos lá. 1, 2, 3. Vai se preparando aí mentalmente. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Senhor Jesus, que nesse instante o Senhor possa encontrar com todo o seu amor essa pessoa que se encontra nesse instante querendo desistir da vida, desistir de si. Senhor, encontra este coração que está aflito neste momento e afaga com todo o seu amor. Recobre a mente deste ser humano nesse instante de amor profundo e o faz desistir dessa ideia que não trará felicidade. Nós sabemos que somos pequenos, Senhor, mas o nosso amor por este ser humano que se encontra em qualquer lugar diante desta terra e que neste momento sublime que o Senhor encontra este coração, possa o Senhor encontrar ele e o fazer ter esperança, vontade de viver. Que não lhe falte força, que não lhe falte você no coração dele. Nós agradecemos a oportunidade e sabemos, Senhor, que este pensamento que parte de nós chega a este coração que hoje pede o seu auxílio. Que assim seja. Então, nesse instante, meus amigos, nós salvamos uma vida em 40 segundos. Porque nenhuma prece é descartada a Deus. Quando você se pegar aflito, querendo parar, conta até 40 e faz uma prece para alguém que está mais fraco que você. Esse despertar é diário e constante. E o despertar da nossa alma já aconteceu para essa verdade.